Vamos lá então, meu povo. Vamos retomar para encaminhar para a finalização. Bom, esperamos que seja a finalização de Física 2, né? Não tenhamos mais no semestre que vem. Bom, vamos lá. Pessoal, primeira coisa. Primeira coisa que vocês realmente aprendem de física mesmo, o que é? Oi? Não. Quase isso. Alguém pode falar que é velocidade média, assim, mas isso não é física. Isso aí tem lugar que vai discutir até que é a cinemática. Primeira coisa que vocês aprendem é a lei da inércia. Tá? Por mais que vocês aprendam e os livros coloquem de uma forma que não pega o verdadeiro espírito da lei da inércia, mas isso tem que ser utilizado o tempo todo. O que diz a lei da inércia? Ela é basicamente uma definição de referencial. As leis de Newton só valem em referenciais inerciais. Não vou discutir agora o que é um referencial inercial. Mas o referencial inercial é o local onde são válidas as leis de Newton. Não se resolve nenhum exercício de física de graduação sem apresentar o referencial inercial. Vocês têm aula de geometria analítica, vocês têm geometria, vocês têm álgebra linear. Para quê? Para se discutir referencial. O objetivo da mecânica clássica, que é o que vocês aprendem na física 1 e na física 2, é descrever o movimento de móvel. Em cada instante, onde é que o móvel está? Qual é a posição que o móvel está? Se eu quero descrever a posição, essa posição é dada em relação a algo, com referência a algo. Então, a primeira coisa que vocês têm que estabelecer, e aí uma vantagem, vocês têm a liberdade de escolha para qualquer exercício. A primeira coisa que vocês precisam estabelecer é um referencial. Você precisa desenhar esse referencial, tá? Ou pelo menos, quem quiser colocar em texto, indicar. Estou adotando o seguinte referencial inercial. Ele está centrado no centro de massa do sistema, verticalmente ao eixo X, paralelamente ao eixo Y, conforme aparece na figura. Ou então me dê uma descrição que eu consiga identificar. Mais importante ainda é porque nós estamos tratando de pseudovetores. O nosso tema aqui é momento angular e torque. Momento angular e torque, a definição matemática deles envolve momento angular e torque são dois vetores cuja definição envolve um vetor posição. Tá? Poxa, se envolve um vetor posição, esse vetor posição é medido a partir de uma origem, ele é medido a partir de um ponto. Então, não faz sentido algum eu apresentar assim, ó, vou calcular o momento angular. Se você coloca isso daqui sem me apresentar um sistema de referência, já era. Não faz sentido, eu não sei como que é calculado esse R. Outra coisa, qual é o significado desse R? Qual é o significado dele? Olha, no caso do momento angular, R é o vetor que localiza o corpo em movimento. Tudo bem? R é o vetor que localiza o corpo em movimento. Se esse corpo está em movimento, esse corpo possui momento linear. Olha a diferença. E no caso do torque? R, produto vetorial, F. Tudo bem, ainda tem um vetor posição. Mas qual a interpretação no caso do torque? O torque de uma força é R produto vetorial F. Qual o significado desse R? Vetor que localiza o ponto de aplicação da força. Não necessariamente é braço de alavanca. Porque, como eu defino dessa forma, R vetor, braço de alavanca é um termo mais utilizado em engenharia quando eu garanto a existência da rotação. Definido do jeito que está aqui, ô Giovana, eu não garanto que existe rotação. Isso daqui são apenas abstrações. E aí está uma grande dificuldade de vocês.
que é o que você estava falando. Isso aqui é uma abstração matemática. Para eu garantir a existência de rotação, se eu conseguir garantir a existência de rotação, eu consigo manipular aquilo ali, consigo manipular matematicamente para descrever ele de uma forma, com uma aparência matemática que eu bato o olho e falo, poxa, agora tem rotação. Mas pode existir momento angular, mesmo que corpos estejam andando em linha reta. O mesmo corpo pode ter 300 momentos angulares distintos, se eu pegar 300 referências distintas. Por isso que é tão importante você descrever o sistema de referência. Tá? Porque as leis da física não vão alterar. Independente. Essa é a essência da lei de Newton, da primeira lei de Newton. Tá? Por mais que os vetores posição, velocidade, momento angular, momento linear variem, eles dependam do sistema de referência, mas as leis da física são independentes do sistema de referência. Tá? O torque vai ser independente, a força resultante vai ser independente do sistema de referência. Ok? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui. Ó. Vocês não estão percebendo, mas eu estou resolvendo o exercício 3. Ainda não. Escrito nessa forma, não. Se você conseguir garantir que há uma rotação, a gente vai pegar essa representação, essa abstração matemática, e vai operar com ela para eu obter essa representação de uma outra forma que me facilite observar que é a rotação. Vamos dar um exemplo. Tudo bem? Você é um cara legal, certo? Você é um cara bonito. Você está atrás de uma namorada, certo? Se ela te ver, se qualquer mulher te ver desse jeito agora, sai fora. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar você, a gente precisa fazer uma mudança para apresentar você ainda de uma outra forma, com uma outra aparência, que permita que as mulheres olhem para você e falem, cara, esse é o cara. Entendeu? É o que nós vamos fazer no caso de haver a rotação. Isso daqui, ele é criado para tentar descrever a rotação. Só que dessa forma, com esse formalismo, eu não posso garantir que há rotação. Isso muita gente escreveu. Se tem momento angular, tem rotação. Se tem momento angular, tem rotação. E aí se contradiz porque calcula o momento angular dos bailarinos andando em linha reta. Cara, você acabou de falar que tem rotação. Entenderam? Vamos pegar esse sistema aqui, ó. Vamos pegar esse sistema aqui. Esse sisteminha aqui, estou colocando que ele tem 3 corpos. Aqui está o vetor que localiza o corpo 1. Aqui está o vetor que localiza o corpo 2. Aqui está o vetor que localiza o corpo 3. É possível eu calcular o momento angular daquele sistema? Sim. Então vamos tentar calcular o momento angular desse sistema. Momento angular total do sistema. Bom, tá vendo que o meu referencial está aqui? Se o meu referencial está aqui, eu já fiz todos esses desenhos, eu não preciso mais explicar. Tá certo? Como é que seria o momento angular desse sistema? L1 mais L2 mais L3. Se eu estiver indo muito rápido, me paro. Bom, mas quem é L1? R1, produto vetorial, P1, mais, tá falando? R2, produto vetorial, mais, cara, eu tô com preguiça, mas posso atendê-lo se vocês quiserem. Posso escrever dessa forma? Somatório I de 1 a N, de R com índice I, produto vetorial PI. Mas por que eu estou colocando até N? Porque eu já estou generalizando. Naquele caso ali, o somatório vai de 1 até 3. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Mas aquilo ali é uma abstração matemática e como qualquer abstração matemática, eu tenho que tentar escrever de forma que possa me simplificar as coisas. Tá bom? Se eu tenho um sistema
existe um ponto que pode representar o momento linear total do sistema. Que ponto é esse que concentra todo o momento linear do sistema? Centro de massa. Vamos imaginar, e aqui é só um exagero, tá, gente, para não sobrecarregar, que o centro de massa esteja aqui. É um exagero e eu sei que é impossível que o centro de massa esteja aqui. Tudo bem? Ok? Não, vamos fazer assim, ó. Vamos pôr ele aqui. Aqui é mais possível, né? Vou colocar o centro de massa aqui. Sabe por quê? Eu quero fazer uma pequena mudança nesse somatório. Aparentemente, eu irei complicar, mas é só aparentemente. Tá bom? E aí depois vocês verem. Porque eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou reescrever esse momento angular. Ele é o somatório, com I variando desde 1 até N de quem? RI, produto vetorial, PI. Aqui eu espero que vocês já tenham notado. Peraí, se eu deixei esse espaço todo, é porque eu vou escrever o vetor RI de uma forma diferente. Eu vou escrever o vetor RI de forma a utilizar a posição do centro de massa. Ok? Vamos pegar o vetor R1. O vetor R1 é esse aqui. Olha só. O que é o vetor R1? É um vetor que nasce aqui e termina aqui. Mas presta atenção que eu posso sair daqui e vir para o centro de massa. Isso aqui eu vou chamar de vetor R1. Tudo bem? E aí depois eu venho para cá. Ó. Vou chamar isso aqui de R1 e vou colocar uma linha. Tudo bem? Concorda que se eu somar o R do centro de massa com o R1 linha, eu tenho o vetor R1? Concorda ou entendem? Concorda, entende ou não? Não entende? Não sabe somar vetor? Gente, não tenha vergonha de falar. Sabe somar vetor ou não? Fala, não. O que é somar um vetor? Olha só, para quem tem dúvida. Aqui eu tenho um vetor. Certo? Esse aqui é o vetor A. De acordo? O que significa? Que eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Existem outros caminhos que eu possa fazer para sair daqui e chegar aqui? Sim. Qualquer outro caminho, eu estou dizendo que eu estou decompondo o vetor. Então, aqui eu tenho o vetor B e o vetor C. Olha o que está escrito aqui. Está escrito o seguinte: eu pegar o caminho A é a mesma coisa que eu pegar o caminho B e depois o caminho C. O resultado vai ser o mesmo. Entendido? Mesmo? Tudo bem? Então agora está mais fácil de entender que eu posso trocar o vetor R1, que é a mesma coisa que o vetor R mais o vetor R1'. Tudo bem? Então, ao invés de eu utilizar o vetor RI, eu posso trocar ele por R mais o vetor RI com índice linha. Gente, toda vez que você colocar vetor posição, não sai fazendo conta feito louco. Vamos tentar interpretar. Qual o significado desse R? Não, ele é um vetor. Primeiro, vetor que localiza quem? Tá, pronto. Esse é o vetor que localiza o centro de massa. Quem é esse cara? O vetor que localiza a partícula em movimento a partir do centro de massa. Tudo bem? A origem desse vetor está onde? No centro de massa. Falei que eu ia escrever de uma maneira que ia parecer complicado? Mas, em geometria analítica, vocês devem ter visto que o produto vetorial ele é associativo. Então, eu posso fazer uma distribuição. Então, eu posso quebrar isso daqui em dois somatórios. Tudo bem? Olha lá. Eu posso quebrar isso da seguinte forma. Somatório com I variando de 1 até N. Ó, R, produto vetorial PI. Fiz esse vetor esse.
esse produto vetorial com esse, mais outro somatório, veja se vocês entendem, senão não me deixa continuar. De 1 até n, do R I' produto vetorial P com índice I. Todo mundo? Certo? Para. Respira, vamos interpretar. O que eu tenho aqui? Eu tenho o produto vetorial de um vetor posição por um vetor momento linear. Produto vetorial de vetor posição com momento linear é momento angular. Certo? Então isso aqui é um momento angular. Só que é o momento angular que está vendo o ponto em movimento a partir da onde? Então, esse é o momento angular medido a partir do centro de massa. Presta atenção, não é o momento angular do centro de massa. Esse é o momento angular que eu teria se eu tivesse colocado a origem do meu sistema aqui no centro de massa. Tudo bem? Vamos por partes. Ótima pergunta. Primeiro eu quero saber, todo mundo concorda com isso? Porque essa parcela aqui está mais difícil de interpretar. Todo mundo concorda com isso? Certo? Então, esse daqui é o momento angular. Mas espera aí, vamos recapitular. Se eu estou falando de momento angular, eu estou falando de vetor, eu preciso de um vetor posição. Eu preciso de uma referência. Esse momento angular está tomando qual ponto como referência? Centro de massa. Então, eu vou escrever esse carinha aqui, ó, da seguinte forma. Esse é o L'. Não estou colocando o índice centro de massa para ninguém falar esse é o momento angular do centro de massa. Esse é o momento angular medido a partir do centro de massa. Agora nós temos que resolver o outro problema, que é aquele carinha ali. Tá bom? Vamos lá. Então, olha o que nós temos até aqui. Outra coisa, percebeu? Dá uma olhada aqui. O que está desse lado é igual a isso, né? O que está desse lado é igual a isso, né? Tudo aquilo é igual a isso. Tá vendo que eu troquei o símbolo? Esse símbolo agora está dizendo o seguinte, olha, o que eu vou escrever agora é consequência das igualdades todas que estão lá. A consequência de uma igualdade só pode ser outra igualdade. Tudo bem? Então, agora eu vou escrever outra igualdade. Ó, eu tenho que interpretar. Portanto, ou acarreta aqui. O momento angular total é igual ao momento angular medido a partir do centro de massa. Peguei essa parcela. Só que está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? A outra parcela. A outra parcela que tem tudo isso. Só que olha que nessa outra parcela, vamos abrir essa parcela? O que você tem? R produto vetorial P1, mais R produto vetorial P2, mais R produto vetorial P3, mais R produto vetorial P4. Todo mundo está percebendo que tem isso? Todo mundo percebe? Ó, vamos abrir isso daqui, ó. Ó, isso aqui vai ficar R produto vetorial P1 mais R produto vetorial P2 mais blá blá blá. O R não tem índice I, né? O R é o mesmo, e tem que ser, porque o R é o vetor que faz o quê? Localiza o centro de massa. O que eu posso fazer? Eu posso pôr o R em evidência. Tudo bem? Não. O que significa colocar em evidência? Hã? Isso. Nesse caso aqui, que vai sair de somatório. Perfeito. Porque só vai ficar assim, ó. Né? R produto vetorial P1 mais R produto vetorial P2 mais R produto vetorial P3. Eu posso escrever assim, ó. Vê se fica mais fácil. R produto vetorial P1 mais P2 mais PN. Olha lá, Igor. Concorda que se eu fizer a distributiva eu volto aqui? Tudo bem?
Como o Jefferson falou, é como se eu tivesse pegado o R tirado somatório. Tudo bem? Então, eu vou trocar tudo isso pelo quê? R não produto vetorial com quem? Somatório, não preciso colocar, posso colocar o parênteses, mas o somatório do momento linear. Estamos juntos? Tudo bem? R, produto vetorial, somatório, com I variando de 1 até N, momento linear. De acordo? O que é isso? O que é somatório do momento linear? Qual o significado do somatório do momento linear? É o momento linear do centro de massa. Momento linear do sistema, que pode ser considerado que é o momento linear do centro de massa. Então, o que eu tenho aqui? Posição do centro de massa, produto vetorial, momento linear do centro de massa. O que é isso? O momento angular do centro de massa, em relação à origem. Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte, olha, eu posso calcular o momento linear do sistema da seguinte forma. Eu calculo o momento angular do centro de massa e depois calculo o momento angular do sistema em relação ao centro de massa. É quase que a mesma coisa que a gente fez aqui. Ao invés de eu calcular o momento angular direto, eu vou primeiro para o centro de massa, depois eu sigo reto. Tá? Eu estou resolvendo o exercício 3. Você só não está percebendo. Mas espero que você perceba agora. Se o centro de massa estiver em repouso, quanto vale o momento linear do centro de massa? Se o centro de massa estiver em repouso, o momento linear do centro de massa vale? Quanto vale o momento linear do sistema? Zero, porque o momento linear do sistema é uma coisa que o momento linear do centro de massa. Quanto que vale a soma dos momentos lineares? Zero. Então, se a soma dos momentos lineares der zero, isso aqui vai embora. O que acontece? Que o momento angular do sistema é igual ao momento angular do centro de massa. Traduzindo, independe do ponto. Se o centro de massa estiver em repouso. Se o centro de massa estiver em repouso, o momento angular do sistema é igual ao momento angular do centro de massa. Em relação a qual ponto? Qualquer ponto. Se o centro de massa estiver em repouso, não precisa considerar ponto nenhum. O momento angular do sistema vai ser o mesmo para qualquer sistema de referência. Mas para isso acontecer, o que tem que haver? O centro de massa do sistema tem que estar em repouso. Ou seja, a soma dos momentos lineares tem que ser zero. Tudo bem? O que você não entendeu, Giovana? Mas ela é o momento angular do centro de massa. Porque ele tá parado. Sobrou essa parcela. O momento angular medido a partir do centro de massa. Essa é a parte que é do centro de massa. Tudo bem? Essa daqui é o momento angular medido a partir do centro de massa. Tá bom? Eu vou esticar um pouquinho a resolução do exercício, depois eu vou falar o que precisa só. Teve um erro que eu coloquei no exercício, só que esse erro tornava o exercício mais curto ainda. Leia aí para mim, ô Rafael, o exercício estava assim. Não, perfeito. Não, peraí, aguenta aí. Eu vou ler. Mas perfeito. Ó, o que você tem?
Dois bailarinos, né? Vou colocar aqui está um, aqui está o bração dele, está outro, aqui está o bração dele. Certo? Presta? Então vamos lá. Olha lá, Fran. Dois patinadores de massa 40 kg, deslizando sobre uma pista de gelo com atrito desprezível, aproximam-se um do outro com velocidades iguais e opostas de 5 metros por segundo, segundo retas paralelas separadas por 1,20 m. Então, peraí. Então, aqui, essas retas, 1,2 metros. Esse carinha está com uma velocidade para cá e esse outro com uma velocidade para cá. A massa de cada um deles, quanto é? 40 kg. E o módulo da velocidade de cada um deles, quanto é? 5 metros por segundo. Bem? O módulo, 5 metros por segundo. Então, vou começar a primeira pergunta. Nesse caso, é correto questionar qual é o momento angular do sistema sem especificar um ponto de referência? Nesse caso é. Por quê? O que acontece com o momento linear total do sistema? Quanto que é o momento linear total? 0, porque os dois têm a mesma massa, independente do sistema de referência. Porque qual que é a massa? Qual que é a velocidade do primeiro? 5. E do segundo? O que acontece com o momento angular? Se eu considerar como sistema os dois patinadores, o que está acontecendo com o momento linear do sistema? Anula. E a gente acabou de ver, se o momento linear se anula, o centro de massa está em repouso. Se o centro de massa está em repouso, o momento angular do sistema independe do ponto. Certo? Não estou resolvendo o exercício ainda. Quer ver? Vou colocar um sistema de referência aqui. Ó. Vou colocar aqui como sistema de referência. Tudo bem? Fica aqui que aí fica bem mais fácil para mim. Vamos calcular o momento angular com relação a esse sistema aqui? Vamos lá. Momento angular do sistema. Vai ser o momento angular da partícula 1, do patinador 1, mais o momento angular do patinador 2. Tudo bem? Momento angular do patinador 1. R1, produto vetorial, P1, mais R2, produto vetorial, P2. Eu escolhi um para facilitar minhas contas, tá? Então, vamos lá. R1. Tá aqui. Sem pensar duas vezes. Quanto que dá o produto vetorial entre R1 e P1? 0. Por quê? Vetores paralelos. Antiparalelo também. Tá? Tudo bem? Então, o momento angular aqui, quanto deu? 0. Então, a primeira parcela, o momento angular dá 0. Para esse sistema de referência. Já vou pegar outro. Tudo bem? Para esse sistema de referência, o momento angular deu 0. Agora, R2. Quanto que é R2? 1,2 metros na direção J. Tudo bem? 1,2 metros na direção J. Não vou colocar 1 metro, mas vou colocar 1,2 J. Produto vetorial. Quanto que vale P2? P2 está para lá. 5 vezes 40, 200 na direção I. De acordo? Pela minha escolha é isso, né?
vezes produto vetorial com 200 na direção I. Então, vamos lá. 1,2 vezes 200. Se fosse 1,2 vezes 100, dava 120. 240. Ah, vocês já estão lembrando que deu esse resultado, né? Não? Então, a coisa foi pior, então. Então, 240. Agora eu vou colocar unidade. Quilograma, metro por segundo. Opa, só que é vetor, hein? Ó, vetor tem que ser igual a vetor. Hã? Aqui? Tá, quem é R1? Não, R1 é o que está localizando aqui. Isso aqui é o R2. R1 e o vetor não são paralelos? Quanto que é o produto vetorial entre vetores paralelos? Tudo bem? Mas agora está faltando aqui, ó. Quanto que dá o produto vetorial entre J e I? Quanto que dá o produto vetorial? Menos K. Vocês não sabem fazer produto vetorial, né? Estão passando em álgebra linear e não sabem fazer produto vetorial. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso de 3 vetores. Tem 3 vetores aí? Nossa, todos os vetores são bonitos. 3 vetores rosas. Então, vamos lá, ó. Não sei se vocês já ouviram falar em álgebra linear, em base. O que é uma base? Conjunto de vetores LI, linearmente independentes, que geram todo espaço vetorial. Tudo bem? Base ortonormal. Já ouviram esse termo? Normal significa que os vetores da base têm módulo 1. Orto, que eles são perpendiculares entre si. Então, os vetores I, J, K formam uma base ortonormal do espaço R3. Quer dizer que qualquer vetor em 3 dimensões, ele pode ser escrito como uma combinação linear de I, J, K. Isso vocês fazem desde Física 1. Então, ó, aqui está o I, aqui está o J, aqui está o K. O que não é falado lá é que essa base... Opa, está errado. É que essa base tem que ser orientada. Vocês nunca devem ter visto isso. Tá? O que significa essa base ser orientada? Que o produto vetorial entre I e J tem que dar K. O produto vetorial entre J e K tem que dar I. Tá? Como que você faz isso? Ó, fica mais fácil aqui, para mim está difícil. Ó. O I está para cá, o J está para cá. Como é que você calcula o produto vetorial? Direção. Dedos palmares na direção do primeiro fator. I. Fecha para pegar o J. Para onde que deu? K. Tudo bem? I, porque aqui não está I vetorial J. Aqui está J vetorial I. Então vamos fazer J vetorial I? Ó, J, I. J vetorial I. Não dá para eu posicionar assim, porque eu não consigo pegar o I. Então minha mão tem que ficar assim. Tudo bem? J, produto vetorial com I. Fechou? O que que deu? Menos K. Tudo bem? Tem uma regrinha mnemônica que ela ajuda muito. E eu me lembro de ter colocado ela. Esse aqui, ó, IJK. Tá, vamos colocar com a anotação correta. Se você fizer o produto vetorial I com J, tem que dar K. Se você fizer o produto vetorial J com K, daí, se você fizer o produto vetorial K com I, dá J. O produto vetorial ele é anticomutativo. Trocou a ordem, troca o sinal. De acordo? Portanto, aqui o que eu tenho? J vetorial I vai dar o quê? Menos K. Ou você põe o menos aqui. Isso daqui está errado. Do jeito que está ali, eu estou com a impressão que você está subtraindo o vetor K. Tá certo? Então, ou você coloca o menos aqui, ou você coloca assim, ó. Que aí me indica que é na direção do vetor menos K. Tudo bem? E aí alguém pode falar assim, professor, mas você calculou com relação a essa referência. Só que eu sei que o momento linear total é nulo.
Se o momento linear total é nulo, o resultado vai dar o mesmo para qualquer referência. Se eu já sei que o resultado vai dar o mesmo para qualquer referência, qual é a melhor referência a ser adotada? Centro de massa. Porque o centro de massa é o cara que contém todo o momento linear do sistema. E aí já, João, você vai ficar... A hora que eu for resolver para valer o exercício, vai ficar claro porque o centro de massa é o melhor. Os dois têm a mesma massa, não tem? Então, o centro de massa, ele vai estar bem no meio da linha que liga os dois. Então, o centro de massa está aqui. E aí vamos fazer um teste. Agora eu vou colocar outro sistema de referência. Agora eu estou colocando um sistema de referência centrado no centro de massa. Tudo bem? Vamos calcular. Alguém sabe quanto que vai dar o valor? Tem que dar 240 na direção, menos K. Tem que dar o mesmo. Mas vamos conferir. Só para você ver. Se o momento linear se anula, o momento angular independe da referência. E aí já vai ficar claro porque esse daqui é o melhor ponto. Tá? Então vamos lá. Ó. Posso manter o mesmo momento linear do sistema. Posso manter a mesma notação, porque eu já sei que vai dar o mesmo resultado. Só que agora eu não posso escrever L1, porque L1 foi utilizando essa referência. Agora eu vou escrever assim, ó, L1 na referência do centro de massa, mais L2 na referência do centro de massa. O que vai ficar isso? R1 na referência do centro de massa, produto vetorial P1. P1 continua o mesmo, né? Mais quem? R2, produto vetorial P2. Quem quiser, fica fazendo conta. Eu gosto de pensar. Olha o que eu vou fazer. Esse aqui que eu tinha chamado de 1 ou de baixo? Esse aqui. Ó. Quem é esse cara? R1. Tudo bem? Quem é esse cara? R2. O que você observa? Não são iguais. Eles têm o mesmo módulo. Eles têm a mesma direção. Então, um é o oposto do outro. Então, R1, a hora que eu precisar, eu vou escrever isso aqui. Ó. R1 é o oposto de R2. Tudo bem? Poxa, mas o momento linear eu também posso escrever dessa forma. P1 é o oposto de P2. Tudo bem? Então aqui, olha o que eu vou fazer. Opa, R1 não. R1' é o oposto de R2'. Certo? Então, ao invés de eu colocar R1', o que eu posso colocar? Menos quem? Isso, porque o meu sistema de referência poderia. Se você partisse dele direto, é só para não bater com o de cima. Então vai ficar R2', produto vetorial com quem? Menos P2'. Nunca coloca um sinal de vezes ao lado de um sinal negativo sem o parênteses. Menos P2. Tá, perfeito. Mais quanto? R2, produto vetorial. P2, obrigado, Giovana. Quanto que deu aquilo ali? Não deu ainda. É porque assim, esse menos com esse menos, mais. Vai ficar R2' produto vetorial P2, mais R2' produto vetorial P2. O que é isso? 2 vezes o produto vetorial com P2. Só que 2 vezes R, 2 vezes R2 é esse vetor aqui, ó. Certo? Não deu 2 vezes R2? Não deu 2 vezes R2? Certo? 2 vezes R2 é esse carinha aqui, ó, que ele começa aqui e termina aqui. Tudo bem?
Então, eu vou chamar aqui lá de um Rzão, de um R só, produto vetorial, P2. Descreve P2 para mim de uma maneira simples. Não. P2. 200 na direção I, né? P2. Massa vezes velocidade. Não. O que ficou? Não deu duas vezes isso aqui? O 2 eu já não troquei na R2? Deu? Vamos lá. O que ficou aqui, Giovana? Isso aqui você concorda comigo que ficou 2R2, produto vetorial P2. Certo? Aquilo ali você concorda comigo? Tá? Na realidade ficou assim, né? Entre parênteses. Tudo bem? Tudo bem ou não? Certo? Aquilo ali é um escalar vezes um vetor, não é? O escalar vai pegar só um dos vetores. Quem que você quer que o escalar pegue? O R2 ou o P2? Você quer que ele pegue o P2? Para complicar a nossa vida. Pode ser. Então, LS vai ficar de acordo com a Giovana, porque ela gosta de complicar. Opa, R2 linha. Produto vetorial com o dobro P2. Pode ser. O que você ganhou com isso? I? 400i, é o que eu acabei de falar. Tudo bem? Então ficou aqui, ó, de acordo com a Giovana. Isso daqui ficou R2, produto vetorial, 400i. Certo? Dá na mesma. Não, dá na mesma. Porque agora vamos lá. Para onde está o vetor R2? R2 está para cá. Para onde está o P2? Para cá. Assim, né? Vamos fazer o produto vetorial. Vamos ver o produto vetorial. Opa, tem que segurar aqui. Dedos palmares na direção do R2. Fecha para pegar o P2. Para onde está? Entrando. Opa! Se aqui é Y, aqui é X. Aqui é menos K. Tudo bem? Então, produto vetorial deu isso. Por que eu fiz dessa forma? Porque agora eu vou calcular da seguinte forma. Isso aqui é módulo de R2. Módulo de R2 vezes módulo desse vetor. Quanto que é o módulo desse vetor? 400. Seno do ângulo formado entre eles na direção menos K. Tudo bem? Certo? Vou esticar esse desenho aqui. Aqui está o R2. Aqui está o vetor momento. Tudo bem? O ângulo formado entre eles é esse. E eu preciso do seno daquele ângulo. Só que eu não vou olhar para o seno desse ângulo. Eu sei que o seno de um ângulo é igual ao seno do suplementar. Então, eu vou olhar para o seno desse carinha aqui. Tudo bem? Só que aí, eu fecho o triângulo retângulo. Calculo. Quem é o seno desse ângulo? Cateto oposto, 0,6, módulo de R2. Tudo bem? Tudo bem? 0,6 pelo módulo de R2. Então vai ficar módulo de R2 vezes 400 vezes o seno do ângulo, 0,6 pelo módulo de R2 na direção menos K.
Quanto deu? 240 na direção menos K. Viu que independe? Viu que independe? Vezes 1,2, está dando a mesma. O ângulo é dar o mesmo. Certo? O João Pedro falou, professor, é mais fácil aqui. Concorda com o João Pedro que seria mais fácil ter calculado se tivesse aqui? Qual a vantagem de eu ter utilizado o centro de massa? Nenhuma. Até agora, nenhuma. Para a letra B tem vantagem. Fala. Sim, correto. Não, eu falei errado. Sim, é correto. Não, só um detalhe. Ótimo que você falou. Você não precisa fazer tudo isso. Bom, a resposta é correto? Sim. Por quê? Por quê? Fala o principal. Tudo bem? Porque só, tudo que você escreveu está correto. Mas essa sua resposta, você está simplesmente descrevendo o enunciado do exercício sem juntar ela. O que garante que eu posso calcular o momento angular mesmo sem citar um sistema de referência? O centro de massa estar em repouso. Tudo bem? Como que eu sei que o centro de massa está em repouso? Porque o momento linear do sistema vale 0. Pode ser também. Você vê que a fala da Rafaela foi isso. Ela falou assim, vê se a fala da Rafaela está correta. Falou assim, olha, sim, porque as massas são iguais e eles se movem com a mesma velocidade, com o mesmo modo de velocidade em sentidos opostos. Ela está falando que o momento linear do sistema é nulo? Quando ela fala massa é igual e as velocidades são opostas, ela está falando? Sim, mas por que eu não posso considerar? Porque ela está descrevendo o exercício, ela não está utilizando o embasamento teórico. Ela está simplesmente descrevendo o que aparece no enunciado do exercício. Entendeu? Não. Olha a pergunta. Qual a pergunta? Nesse caso, posso perguntar qual é o momento angular do sistema mesmo sem citar uma referência? Posso. Qual que é a primeira coisa que você fez? Citou uma referência. Você começou citando o centro de massa. Se eu posso, eu não preciso nem falar que é o centro de massa. Entendeu? E quem é que garante que eu posso? O fato que o momento linear do sistema é nulo. Tem outra maneira de eu falar. Que outra maneira que eu posso falar? O momento linear do sistema é nulo. O centro de massa está em repouso. Tudo bem? Certo? E aí, com o centro de massa em repouso, eu particularmente escolhi esse ponto. Tá? Porque com esse ponto, como o João Pedro já tinha falado, fica mais fácil para eu calcular o momento angular. E aí, para eu resolver a letra B. Vamos resolver a letra B? Que agora vai ficar mais fácil. A letra B diz o seguinte, Quando os patinadores estão a 1,2 metros um do outro, eles estendem os braços e passam a girar em torno do centro de massa. Calcula a velocidade angular de rotação. Opa, ele garantiu que vai ter giro, não garantiu? Tudo bem? O nosso momento angular escrito dessa forma, dá para perceber que tem giro? Não. Tudo bem? Não. Se eu utilizar esse sistema de referência, dá para garantir, dá para descrever o momento angular de uma forma que tenha giro? Não.
De que maneira que eu descrevo o momento angular para indicar que tenha giro? O eixo de rotação tem que passar pelo centro de massa. Tá? A única coisa que a gente estudou foi, falei assim, ó, vamos considerar apenas sistemas no plano. Em um sistema que esteja no plano, para eu garantir que o momento angular, que a minha ideia, vamos repassar aqui as ideias. Então, só para ver como é que ficaria a letra A. Letra A, você vê que, por mais que eu fiz esse monte de coisa, ela ficaria bem curtinha. É um sistema... Posso calcular sem nada? Sim. Por quê? Porque o centro de massa está em repouso. Tá. Qual é o momento angular do sistema? Escolhe esse ponto. Quanto que vai dar o momento angular do sistema? 240. Momento angular do sistema. 200. Eu vou colocar assim, acho que é melhor. Menos 240 quilogramas metro por segundo na direção K. Em relação a qual ponto? Qualquer um. Tudo bem? Só que ele falou assim, cara, ele chega aqui a 1 metro um do outro. Encaixou, vai começar a girar. Se eu considerar isso aqui como referência, o que acontece? Eu posso escrever que o momento angular, vou colocar na forma de uma pergunta, posso escrever que o momento angular vai ser calculado dessa forma? Para eu escrever daquela forma, eu tenho que garantir duas coisas. Primeiro, que existe o vetor velocidade angular. Em que situação existe o vetor velocidade angular? Quando o vetor posição é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Sim. Não. Só isso não é. Porque cadê a referência? Nessa referência, aquela fórmula não vale. Se você colocar esse ponto como referência... Ah, indicou para mim? Isso. Indicou, ó, com aquela referência. Porque o que a gente viu? Eu posso escrever, na tentativa, escrever isso. Ômega, produto vetorial R. Certo? Tudo bem? Então, isso exige que o vetor velocidade seja simultaneamente perpendicular a esses dois. Esse daqui depois eu escolho, mas em particular, o vetor velocidade tem que ser perpendicular ao vetor posição durante todo o trajeto. Isso só é possível numa trajetória circular com o vetor posição partindo do centro dessa trajetória. Tudo bem? Então, é um caso. Então, existe o vetor velocidade angular. Certo? Qual que é a direção do vetor velocidade angular? Não garante. Esse cara aqui também está no mesmo plano. Para esse cara não existe aquela forma. Calcula a hora que ele começa a girar. O vetor posição faz sempre 90 graus com o vetor velocidade? Não, porque a hora que ele girar aqui, ó, aqui vai estar o vetor posição, o vetor velocidade vai estar para cá. Tudo bem? Só vale se você tiver com o sistema de referência centrado no centro da trajetória circular. Sistema de referência com origem no centro da trajetória circular. Tudo bem? Então, aqui eu vou poder utilizar, mas eu precisaria justificar. Você vai utilizar. E aí, olha como ficou fácil. Eu já sei quem é o momento angular. Momento angular menos 240 na direção K. É igual. Momento de inércia. Pô, momento de inércia de duas partículas girando. Como é que vai ser? Massa vezes o quadrado da distância delas. Então vai ficar M1. Vamos somar. M1 vezes o quadrado da distância dela ao eixo de rotação.
O eixo de rotação está aqui no centro, mais M2 vezes o quadrado da distância dela ao eixo de rotação. 2 vezes, então. M1, 40. Distância ao eixo de rotação. Mais M2, 40. Por isso deu 2. Tudo bem? Tudo isso vezes ômega. Tá certo? Só fazer essa conta agora. Vamos ver se eu consigo fazer de cabeça. Passo 2 dividindo, 240 por 2, 120. Passo 40 dividindo, 120 dividido por 40, 3. Certo? 3. Passo 1 do 0,6 dividindo. 3 dividido por 0,6, 5. Tudo bem? Passo outro 0,6 dividindo. 5 dividido por 0,6, 50 sextos. 50 sextos, 25 terços. 25 terços, 8 mais 1 terço, 8,33. Certo? Então deu menos 8,33 rad per second na direção K é igual ao vetor ômega. Pronto, achei o vetor velocidade angular. Oi? Só isso. Sério. Fácil? Muito fácil, né? Mas agora eu quero que vocês arranquem os cabelos, que eu vou fazer um que era mais fácil ainda. Oi? Não, um era mais difícil. Um era mais difícil. Um era mais difícil. Por isso que eu não estou corrigindo ele hoje. Porque eu preciso aprender a fazê-lo. Aí é o dia que eu aprender. Eu coloquei ele para ver se alguém me ensinava. É, por isso. Não, um tem alguns detalhes. Mas olha, esse exercício eu esperava que vocês fizessem. O 5. E tem um outro que estava de graça, que era o 4. Aquele que você mandou para mim, perguntou, que a Rafaela também viu que caiu na prova do ano passado, deduziu que não ia cair, né? Estudou. Então vamos lá. Esqueci a minha... Vai na mão mesmo, vamos tentar na mão mesmo. Sem o compasso vai ser brabo, mas... Ô, Rafaela, passa os dados do exercício aí, fazendo um favor. Se eu não me engano, eu tinha uma Roldana. Show. R, aí eu apaguei um pedaço dela, né? Para dificultar. Porque assim, porque ele pede, se eu não me engano, momento de inércia. Se fosse só polia, momento de inércia já é tabelado. Momento de inércia de um disco em torno de um centro. Tudo bem? E aqui massa M. Aí a pergunta era, determine o quê? Opa, deu aceleração. Tá, perfeito. Primeira coisa que eu preciso colocar. Sistema de referência. Então, vou colocar um sistema de referência aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Y, X. Por que eu estou colocando o sistema de referência ali? Quem é que vai girar? A polia. Certo? Polia rodando, andando mesmo. É ela que vai girar. Então é mais interessante eu pôr o sistema de referência ali, porque se ela vai girar, então aqui eu já coloquei o eixo de rotação, aqui eu posso escrever que o momento angular é I vezes ômega.
Cara, aí para sempre não, você pode colocar onde você quiser. É o local que eu acho que facilita as contas. Se eu quiser calcular o momento angular, sim. E de momento de inércia. Tudo bem? Vamos começar a analisar a massa. Força resultante sobre a massa. Vamos ver. Quem é a força resultante sobre a massa? Todas as forças que estão atuando sobre ele. Só peso e tração. Tração mais peso. De acordo? Força resultante, massa. O que é vetor força resultante? Soma dos vetores força. Força resultante é a soma vetorial de todas as forças que estão atuando. Então é mais. Você está pensando no módulo que vai aparecer agora. Porque aqui é massa vezes a aceleração. Só que falou que está caindo, né? Pelo meu sistema de referência, a minha aceleração está na direção menos J. É assim que é a segunda lei de Newton. Somatório de todas as forças. Aí você tem que analisar. Tudo bem? Isso é igual a tração. Olha aqui, ó. A tração é um T na direção J, porque a tração está para cima. Está aqui a tração. Está aqui o peso do bloco. Certo? Tração mais o peso. Por que eu coloquei menos ali? Direção menos J. Tudo bem? Aqui é uma coisa que vocês já estão cansados de saber. Está tudo unidimensional. Se está tudo unidimensional, o que eu posso fazer? Eu posso abrir mão da notação vetorial. Se eu abrir mão da notação vetorial, o que vai ficar? Menos MA T menos MG. Giovana? Pode? Não, pode sair dali e vir direto. Posso multiplicar aquilo ali por menos 1, né? Se eu multiplicar por menos 1, chega na equação que você queria, Giovana. Massa vezes aceleração. Olha lá, ó. Peso menos tração. Entendeu? Cheguei na onde você queria. Oi? Dá, se você estivesse no ensino médio e eu não fosse o professor. É porque nem no ensino médio, porque eu acho que isso daqui é uma coisa... aí é questão de gosto, tá? De novo, para que vocês aprendem física? Pode ser sincero comigo. Onde é que vocês vão usar isso aqui na prática, quando vocês se tornarem engenheiros? Na prática mesmo. Lugar nenhum. Porque vocês vão ter outras disciplinas que vocês aplicam as coisas. Você vai ter mecânica geral, você vai ter outras trocentas coisas. Um dos motivos de se ensinar física, tanto aqui quanto no ensino médio, é para que você saiba lidar com uma nova linguagem. Tá certo? Você tem uma nova linguagem, você tem que saber estruturar essa linguagem. Se eu fico só falando, vai subtraindo, vai não sei o quê, eu estou abrindo mão de uma das coisas que é a importância do ensino de física, que é o quê? Compreender a linguagem que a física utiliza. A linguagem que a física utiliza é estruturada na linguagem matemática formal. No ensino médio, ainda é aceitável. Mas no ensino superior, se eu faço isso, eu estou repetindo o teu ensino médio. Por isso que eu faço questão da anotação. Por isso que eu falo, não vai direto. Tá bom? Senão a gente volta naquilo que eu falei, é um processo de mecanização, não um processo de aprendizado. Bom, mas o que o exercício pediu mesmo? Eu não sei nem porque que eu fiz aquilo ali, né? Porque o que o exercício pediu foi o quê? O momento de inércia. Poxa, se ele pediu um momento de inércia, quem é que eu tenho que avaliar para ver se tem momento de inércia? Quem está girando? O que é o momento de inércia? É uma medida da resistência que o objeto apresenta à
rotação. Tudo bem? Exato. Aqui. Então tem que analisar aqui. Mas aí vem uma pergunta. Quem é que é responsável por causar rotação nesse sistema? Não tem peso atuando aqui. O bloco não está encostado aqui. Mas o que a corda aplica nesse corpo? A tração. Então aqui você tem uma força de tração. E o que essa força de tração faz? Ela realiza um torque. Certo? Então a força de tração, não sei nem por que eu fiz isso aqui, ela causa um torque. Está aqui o vetor R. Certo? Como é que eu calculo o torque causado por aquela força? Torque R, produto vetorial, aquele vetor T ali, né? Bom, coloquei vetor T, não tem problema. Porém, eu desenhei o meu sistema de referência de uma forma muito legal. De uma forma muito legal que eu posso escrever aquele torque como momento de inércia vezes aceleração angular. Eu coloquei tudo centrado. Torque não tenta repetir força. Força resultante não é massa vezes aceleração? Então, torque resultante é o análogo da massa, que é o momento de inércia, vezes o análogo da aceleração, que é o vetor aceleração angular. Olha onde está meu sistema de referência. Tudo bem? Como que existe o vetor velocidade angular e o vetor aceleração angular? Se o vetor posição é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Tudo bem? Então vamos lá. Quem é o vetor R? Do jeito que desenhou ali. R na direção I. Produto vetorial R com a força. Quem é o vetor R? É o vetor que localiza o ponto de aplicação da força. Tudo bem? Produto vetorial. Quem é o vetor T? Ele é T na direção menos J. Certo? Tudo bem? Tudo isso é igual a I vezes alfa. Alfa vai estar girando em que sentido? Horário ou anti-horário? Aceleração. Horário. Horário é menos K. Estamos juntos? Horário é menos K. Então, vou colocar assim, ó, alfa menos alfa na direção K. Tudo bem? Certo? Vai ficar menos R vezes T. Quanto que está aí produto vetorial J? K. Show. Igual menos I alfa na direção K. Opa, só tem K. O que eu posso fazer? Abrir mão. Menos R. Ah, vamos multiplicar já, né? Então vai ficar R vezes T. R vezes T. R vezes T. Concorda comigo que aquilo ali é o T? R vezes T. Aqui, ó, Lívia. Passei o T para cá. MA para lá. Mão e a minha é a mesma coisa. Já me perdi aqui, tá bom? Porque é a massa do bloco, né? Massa do bloco. Tudo bem? Isso é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Aceleração angular é a aceleração linear sobre o raio. Prontinho, achou o momento de inércia. Só passar o R multiplicando e o A dividindo. Simples assim.
Provavelmente. Certo? Então, assim, uma coisa que chama atenção, que eu até penso, eu acho que eu vou tirar as atividades do Moodle. Esse exercício estava nas atividades do Moodle. Se você olhar, a maioria de vocês acertou ele na atividade do Moodle. O que isso indica? Que a atividade do Moodle serve para nada. Vocês procuram a resposta e a primeira que vem vocês anotam.